Livro O Espírito de Habitação, a obra do Espírito Santo na vida do crente, de Andrew Murray, capítulo 16, O Espírito Santo em Missões. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos 13, 1-4. Já foi dito que os Atos dos Apóstolos bem poderiam ser chamados os Atos do Senhor exaltado, ou Atos do Espírito Santo. A promessa de Cristo ao partir: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8, é sem dúvida uma daquelas palavras semente, na qual está contida o reino dos céus, no poder de um infinito crescimento, com a certeza de sua manifestação e profecia de seu cumprimento. No livro de Atos, vemos traçado o caminho pelo qual a promessa recebeu seu cumprimento inicial, na jornada de Jerusalém para Roma. Ele nos dá o divino relato da vinda, habitação e obra do Espírito Santo como o poder dado aos discípulos de Cristo para serem testemunhas dele perante judeus e pagãos, e do triunfo do nome de Cristo em Antioquia e Roma como centros para a conquista das partes mais remotas da terra. O livro revela como que uma luz celestial, que o único propósito e objetivo da descida do Espírito de nosso Senhor glorificado dos céus para os discípulos, para revelar nele sua presença, seu governo e seu poder, era equipá-los para serem suas testemunhas até partes mais longínquas da terra. Missões para alcançar os perdidos são o objetivo máximo do Espírito. Na passagem que tomamos por exemplo, temos o primeiro relato de que parte da igreja é chamada para se encarregar da obra de missões. Na pregação de Filipe em Samaria e de Pedro em Cesareia, temos o exemplo de homens exercendo individualmente sua função de ministros sob a liderança do Espírito entre aqueles que não eram judeus. Na pregação de homens de Chipre e Cirene aos gregos em Antioquia, temos o instinto divino do Espírito do amor e da vida levando homens a abrir novos caminhos onde os líderes da igreja ainda não haviam ido. Mas esta condução do Espírito em separar indivíduos específicos estava para se tornar agora parte da organização da igreja, e toda a comunidade dos crentes deveria ser ensinada a fazer sua parte na obra para a qual o Espírito veio especificamente à terra. Se Atos 2 é importante para nos mostrar a capacitação da igreja para sua obra em Jerusalém, Atos 13 é de não menos importância no que se refere à igreja ser separada para a obra das missões. Não podemos agradecer suficientemente a Deus pelo aumento do interesse em missões nos nossos dias. Se desejamos que nosso interesse seja permanente e pessoal, se queremos que ele seja expresso em amor e devoção entusiasmados ao nosso bendito Senhor e aos perdidos que ele veio salvar, e se almejamos que ele seja frutífero em elevar a obra da igreja ao verdadeiro nível do poder de Pentecostes, devemos aprender a lição de Antioquia. A obra missionária deve ter sua iniciativa e poder no reconhecimento direto e distinto da liderança do Espírito. Diz frequentemente que a verdadeira obra missionária sempre nasce de um avivamento da espiritualidade da igreja. A obra de despertamento do Espírito Santo nos encoraja a nova devoção ao bendito Senhor, a quem ele revela a dedicação aos perdidos por quem ele morreu. É em tal condição do coração e da mente que o anseio do Espírito é ouvido. Assim foi em Antioquia. Havia certos profetas e mestres ali que passavam parte do seu tempo ministrando ao Senhor em jejum e oração. Ao serviço público, a Deus na igreja, eles combinaram um espírito de separação do mundo. Eles sentiram a necessidade de comunhão íntima e contínua enquanto esperavam pelas suas ordens dos céus. Eles acreditaram que o espírito que habitava neles não poderia ter livre e pleno governo a menos que mantivessem direta comunhão com ele.
Este era o seu estado mental e seus hábitos de vida quando o Espírito Santo lhes revelou que ele havia chamado 2 deles para o ministério especial e pediu-lhes que os separassem na presença de toda a igreja para esta obra. A lei do reino não mudou, ainda é o Espírito Santo quem está encarregado de todo o trabalho missionário. Ele revelará sua vontade na designação de tarefas e seleção daqueles que estão esperando no Senhor. Uma vez que o Espírito Santo, em qualquer tempo, ensina homens de fé e oração a levar a cabo sua obra, torna-se mais provável que os outros, admirando e aprovando o que estes fazem, vejam a harmonia da conduta deles com a Escritura e desejem seguir seu exemplo. Ainda assim, o verdadeiro poder da liderança e da obra do Espírito, bom como o amor e devoção pessoais a Jesus como Senhor, podem estar presentes apenas em um pequeno nível. É porque tanto do interesse na causa missionária é devido a isso, muitas vezes a dificuldade em convencer seus cooperadores de uma genuína necessidade e validade. O mandamento do Senhor é conhecido da forma que é registrado na Bíblia, a viva voz do Espírito, que revela o Senhor em viva presença e poder, nem sempre é ouvida. Não é suficiente que os crentes sejam incitados e encorajados a ter interesse em missões, a orar e colaborar mais financeiramente. Há uma necessidade mais urgente. Na vida do indivíduo, a habitação do Espírito e a presença e o governo do Senhor da glória que ele preserva devem novamente se tornar o objetivo primeiro da vida cristã. Na comunhão da igreja, devemos aprender a esperar mais diligentemente pela liderança do Espírito, na seleção de obreiros e dos campos de trabalho e no despertamento do interesse e busca por suporte. A missão que se origina em oração e espera no Espírito pode esperar por seu poder. Que ninguém imagine que quando falamos dessa maneira pretendemos desviar os crentes dos aspectos práticos da obra que deve ser feita. Há muita coisa que necessita de cooperação e diligência para que se realize uma obra em outro país ou mesmo em outra cidade. A informação deve ser circular, pessoas devem ser recrutadas, fundos devem ser levantados, oração suficiente deve ser feita e diretores devem se reunir, consultar e decidir. Tudo isso é necessário, mas só será bem feito e feito com um serviço agradável ao Mestre na medida em que é feito no poder do Espírito Santo. O Espírito chamou a igreja para ter mente missionária, inspirar e capacitar os discípulos de Cristo para espalhar o Evangelho aos confins da terra. A origem, o progresso, o sucesso das missões são dele. É ele quem desperta os corações dos crentes, o zelo pela honra do Senhor, a compaixão pelas almas dos perdidos, a fé em suas promessas, a obediência voluntária aos seus mandamentos, pelos quais o ministro cresce e é bem-sucedido. É ele quem planeja um esforço conjunto que chama obreiros para enviá-los, que ele abre as portas e prepara os corações daqueles que irão ouvir a palavra. É ele que minuciosamente abençoa a colheita e nos lugares em que o poder de Satanás está estabelecido, se reúne aos redimidos do Senhor para destruir as fortalezas. As missões são a obra especial do Espírito Santo. Ninguém pode esperar ser cheio do Espírito se não deseja ser usado de alguma forma na colheita. Ninguém que deseja trabalhar ou orar pelas missões precisa temer sua própria fraqueza ou poder. O Espírito Santo é o poder capaz de equipá-lo para tomar seu lugar divinamente designado na obra do Evangelho. Que todos os que oram pelas missões, que anseiam por um espírito missionário na igreja, orem primeiro para que em cada um que delas toma parte, o poder do Espírito de habitação possa ter plena influência e controle. O envio de obreiros é igualmente a obra da Igreja e do Espírito. Este é o ponto comum, mas há alguns que são enviados pelo Espírito somente, de entre a posição ou indiferença da Igreja. Contrariamente, alguns vão sob a tutela da Igreja sem a bênção e santificação do Espírito Santo. Bem-aventurada é a Igreja cujos esforços missionários são originados no Espírito, onde lhe é permitido liderar, guiar e enviar. Após 10 dias orando e esperando na terra, o Espírito desceu em fogo. Este foi o nascimento da igreja em Jerusalém. Após ministrar e jejuar, esperar e orar, o Espírito enviou Barnabé e Saulo. Esta foi, em Antioquia, a consagração da igreja como igreja missionária. Eu diria para qualquer missionário que esteja lendo este texto em sua casa, longe de casa,
Eu o encorajo, irmão ou irmã, o Espírito Santo, que é o poder de Deus, que é a presença de Jesus dentro de você, está com você, em você e por você. A obra é dele, dependa dele, renda-se a ele, espere nele, a obra é dele e ele cumprirá. Para todos os crentes, sejam diretores de missões, cooperadores em oração, contribuidores financeiros ou de qualquer outra maneira, obreiros que apresentam a vinda do reino, sejam encorajados. Do tempo de espera e do recebimento do batismo do Espírito, os discípulos prosseguiram até atingir Antioquia. Lá eles esperaram, oraram, jejuaram e então seguiram para Roma e as regiões ao redor, que nós aprendemos o segredo de poder desses irmãos. Convidemos todos os crentes que se interessam por missões a virem conosco e serem cheios do Espírito, cuja obra é a obra de missões. Levantemos claro testemunho de que a necessidade da igreja e do mundo é um grupo de crentes que podem testificar de um Cristo interior que neles habita pelo Espírito e que provem que seu poder é operoso. Reunamos-nos de antecâmara da presença do Rei, na antecâmara da presença do Rei, à espera em Jerusalém, o ministério e jejum em Antioquia. O Espírito ainda vem da maneira que vinha naquela época. Ele ainda se move e envia, ele ainda é poderoso para convencer de pecado, revelar a Jesus Cristo e trazer multidões aos seus pés. Ele espera por nós. Esperemos nele, estejamos prontos para receber seu chamado. Ó Deus, enviastes teu Filho para ser Salvador do mundo. Deste a ele o poder sobre toda a carne, para que ele concedesse vida eterna a todos quanto a ele deste. E derramaste teu Espírito sobre toda a carne, comissionando todos quantos o receberam para tornar conhecidas as gloriosas novas, no amor e poder em que teu Espírito foi ensinado. Ele envia aqueles que se rendem a ele para serem instrumentos do seu poder. Agradecemos-te por tua completa e toda inclusiva salvação. Maravilhamos e nos envergonhamos da negligência, apatia da tua igreja em não cumprir sua divina comissão. Humilhamo-nos por toda a nossa vagareza de coração, em perceber e crer que teu Filho prometeu, em obedecer a sua vontade e terminar a sua obra. Clamamos a ti, nosso Deus, visita a tua igreja e encha teus filhos com o teu Espírito, o Espírito de missões. Ó Pai, eu me dedico novamente a ti para viver e trabalhar, para orar e labutar, para me sacrificar e sofrer, se necessário for ao teu reino. Eu novamente aceito em fé o maravilhoso dom do Espírito Santo, o próprio Espírito de Cristo, e me rendo à sua habitação. Eu humildemente rogo que permita e a todos os teus filhos que sejamos tão poderosamente fortalecidos pelo Espírito Santo, que Cristo possua nossos corações e vidas e que nossos únicos desejos seja que toda a terra seja cheia da sua glória. Amém.